sou Silvia Hartmann e você está assistindo ou ouvindo ao RemotaCast, o seu podcast sobre trabalho flexível. Aqui eu converso com quem está na vanguarda do trabalho remoto ou híbrido no Brasil e no mundo. Essa temporada é uma produção da Remota com oferecimento da Logitech. Para trabalhar de qualquer lugar com qualidade, presença e colaboração, a tecnologia certa faz toda a diferença. Com webcams, headsets, mouses e teclados, a Logitech é a parceira ideal de quem leva o trabalho flexível a sério. A empresa ainda conta com inteligência artificial para aprimoramento de som e imagem com foco em performance e ergonomia. Torne a sua rotina mais produtiva e a sua cara com Logitech. Aponte a câmera para o QR Code na tela ou clique no link na descrição do episódio e conheça a linha completa da Logitech. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do RemotaCast. Hoje eu vou conversar com o Luiz Drouet, fundador da Share People Hub, da Prosper Digital Skills e da comunidade Humanship, e também um grande embaixador do trabalho remoto. Bem-vindo, Drouet. Ô, Silvia, sou, além de tudo, um grande fã do seu trabalho e ouvinte assíduo do podcast. Então, quando você me convidou, eu fiquei honrado, feliz de estar aqui. Então, animado aí para esse bate-papo. Legal, também fiquei muito feliz por você estar aqui. Quero lembrar quem nos ouve e nos assiste que o objetivo do RemotaCast é compartilhar boas práticas de quem está na vanguarda do trabalho flexível. Então, hoje a gente vai ter uma conversa riquíssima com o Drouet, que por vários pontos de contato, a partir de vários pontos de contato, convive bastante com esse conteúdo. E a gente se conheceu via BRH, né, Drouet? A gente teve algumas reuniões na época, porque eu queria fazer alguns projetos em conjunto sobre trabalho remoto e já gostei muito de você. De lá para cá você se tornou um grande incentivador da Remota e, enfim, vem se mostrando realmente alguém que acredita nesse modelo de trabalho. Mas me conta um pouco a sua história com o trabalho remoto. Legal. Bom, acho que como muitos comentam, acho que vale a pena mencionar de que eu fiquei muito feliz de te encontrar e passei a acompanhar de perto o conteúdo porque tenho aprendido muito, né, com os seus conceitos, com suas práticas, então tem inspirado muito o nosso trabalho nas organizações que eu lidero, mas eu preciso confessar que sou daqueles convertidos, né, daquelas pessoas que não acreditavam, não era contra o home office antes da pandemia, eu sempre achei algo importante, mas eu era daqueles gestores que me sentia inseguro em não ver as pessoas produzindo, né, e ao longo da pandemia fui forçado a experimentar esse modelo de trabalho distribuído, do trabalho remoto, e passei a estudar e principalmente a experimentar e perceber que é um modelo que sim pode dar certo e um modelo que traz inúmeras vantagens. Eu não defendo o modelo, eu acho que cada organização tem que refletir muito sobre o seu negócio, sua realidade para poder escolher o melhor formato. Não acho que tem um único modelo que serve para todas as organizações. Mas eu, assim como você, né, levanto a bandeira constantemente sobre a questão da intencionalidade, né? Não importa, além de você se preparar para fazer uma boa escolha, você se preparar para poder implementar esse modelo da melhor forma. Mas falando especificamente, né, voltando para a pergunta, foi uma jornada de muitos erros também, de muitos aprendizados durante a pandemia. E quando a pandemia terminou, a Share, que era a empresa que eu tinha fundado, a gente optou por manter ela no formato híbrido, mas mais remoto do que presencial. E a gente, pouco tempo depois, tomou a decisão de fazer um spin-off da Share, que virou a Prosper, que é uma startup que já nasceu remota, e também com algumas interações presenciais, mas até menos frequentes do que da Share. E então passei a ser um grande defensor, né? E acho que, como muitas pessoas, me frustrei bastante com esse movimento, essa onda contrária, né, com as chamadas por presencial, e tenho visto, né, como um bom relacionamento que eu tenho com o mercado,
que, ainda que para algumas empresas possa fazer sentido, na maior parte das vezes acho que é uma decisão simplista e que pode levar essas organizações a sofrerem, principalmente quando o mercado de trabalho aquecer. Acho que os melhores talentos, eles vão, uma vez tendo experimentado, né, a flexibilidade, o trabalho remoto, acho que esses talentos vão priorizar cada vez mais esse formato, porque traz inúmeras vantagens, e acho que essas empresas tendem a sofrer. Então acho que o debate está longe de estar estabelecido, mas eu sou daqueles que não me deixei levar por essa ideia de que isso era só uma ideia da pandemia. Eu acho que o modelo flexível veio para ficar e tem ótimas organizações dando exemplo de que é um modelo que funciona. Perfeito. É muito importante que os empresários, as lideranças, lembrem que existe uma relação de poder e que no momento de mercado como nós estamos, os empregadores estão com muito mais poder do que os empregados, talvez com a baixa oferta de empregos e inseguranças. E nesse caso, as pessoas precisam trabalhar. Então, diante dos mandados de retorno no escritório, é claro que as pessoas irão trabalhar. Mas a partir do momento em que haja mais oferta, como você colocou muito bem, eu acho que o susto vai voltar. E hoje, o que eu vejo e ouço muito é que os principais talentos ainda conseguem escolher, né? A gente está falando uma porcentagem baixa, ainda conseguem escolher. Esses dias saiu uma matéria no LinkedIn Notícias que mencionava uma pesquisa de uma grande empresa de outplacement que dizia que os benefícios mais cotados pelos profissionais eram bônus, falava uma série de coisas e não mencionava a flexibilidade. Eu na hora ainda pensei, depois eu quero ver a fonte, qual é o rigor, porque eu acredito que as empresas não estejam provendo essa flexibilidade, mas que as pessoas não estão buscando. Eu acho que tem um ruído aí na pesquisa, nesse estudo. Enfim. Com certeza. E ainda trazendo talvez a minha dimensão pessoal, né? Eu fui pai no final da pandemia, e depois, mais recentemente, tive o meu segundo filho, e eu não conseguiria poder participar, né, da criação deles e desses momentos tão preciosos, viver essas experiências, se não fosse esse modelo de trabalho, porque antes, basicamente, eu saía de casa à noite, bem cedo, quando ainda estava escuro, né, ainda não tinha amanhecido, e voltava tarde da noite. Literalmente à noite, né? À noite mesmo. Saía de madrugada, voltava à noite e não ia ter o privilégio que eu tenho de poder acompanhar, né, esses momentos valiosos. Então, eu acho que isso é uma experiência que as pessoas vão valorizar cada vez mais. A Gartner construiu aquele modelo, né, onde antes da pandemia o trabalho ele estava no centro e as pessoas organizavam a vida como um apêndice do trabalho, né? E com essa nova relação com o trabalho ele passou a ser uma pizza, né, onde ele tem uma parte importante da sua vida, ele é uma fonte de renda, uma fonte de realização, mas ele não é só o elemento mais importante. Ele é importante, a gente passa muito tempo trabalhando, mas tem outras dimensões. E eu acho que cada vez mais as pessoas elas vão pesar de forma mais equilibrada essas decisões, e organizações que tiverem modelos mais flexíveis com certeza vão sair na frente. Eu te ouvindo, as pessoas costumam atribuir essas mudanças muito às gerações mais novas. Mas as gerações mais novas já vêm com outros tipos de influência, outro mundo, outro desenvolvimento tecnológico. A gente até imagina que tem uma expectativa mais alta por flexibilidade, mas veja, nós somos pessoas maduras que fizemos escolhas de vida que, claro, foram influenciadas pela pandemia, mas que também nos mostraram que é possível viver dessa forma, é possível trabalhar dessa forma, é possível gerar valor dessa forma. Então, eu não gosto muito eu sei que não foi o seu ponto, mas eu que aproveitei o gancho, mas eu não gosto do discurso tanto da geração por causa disso, porque eu estou te ouvindo e estou pensando, é um pai. A última entrevistada, a Olivia, que foi uma das entrevistadas aqui do RemotaCast, ela trouxe a mesma coisa, o quanto isso fez diferença na vida dela para estar com as filhas dela. E a gente está falando de profissionais que são os famosos high achievers, alta performance, né? Você, Olivia e tantos outros que eu trago aqui. Sim. Então, não dá para a gente cortar pela geração, né? Tem muito mais elementos e fatores em jogo quando a gente fala sobre essa equação do trabalho flexível. Concordo, com certeza.
E como é que foi a migração? Conta um pouquinho da Share e da Prosper também, por favor. E conta pra gente como é que foi essa migração da Share na época da pandemia. Legal. A Share esse mês está completando 10 anos de história, então é um mês super importante para a gente. Ela começou como uma empresa de recrutamento e seleção, e ao longo do tempo a gente foi diversificando com outros negócios em serviços em RH. Hoje a gente se posiciona como um hub de soluções RH, por isso é Share People Hub. Tem ainda duas divisões muito fortes de recrutamento para diferentes áreas de negócio, recrutamento para tecnologia, mas tem um braço também de consultoria estratégica e gestão de pessoas e educação corporativa. A gente, em 2019, recrutando muito para a área de tecnologia, começou a ver o desafio de fechar essas vagas tech, começamos a fazer programas de formação para ajudar esses clientes a alimentar o pipeline de talentos e inserindo o conceito de diversidade também nesses programas, Women Can Code e vários outros programas. E aí, em 2022, a gente tomou a decisão de fazer o spin-off dessa unidade de negócio que virou a Prosper, inicialmente Prosper Tech Talents, focada em talentos de tecnologia, mas com o crescimento do tema da IA e toda a demanda de letramento IA, inclusive para pessoas de áreas não tech, a gente atualizou a marca recentemente para a Prosper Digital Skills, que é uma edtech aí focada em upskilling e reskilling para o futuro do trabalho. Falando um pouquinho da nossa jornada, né? A Prosper já nasceu já madura nesse aspecto, porque aprendendo com os erros da Share, né? Mas a gente errou bastante. A gente foi aquela empresa que criou o WhatsApp para toda empresa, criou o WhatsApp para toda área, para todo projeto, para todo assunto. E aí, rapidamente, a gente começou a perceber que o WhatsApp estava sendo uma ferramenta muito danosa para a questão de saúde emocional, para a questão da produtividade, né? Tá longe de ser uma ferramenta recomendada para essa comunicação interna. Então, depois a gente adotou o Slack. Hoje a gente utiliza a própria plataforma do Google para organizar melhor essa Acho comunicação. incrível. A gente adotou o Google também. Não somos patrocinados pelo Google, mas assim, é importante dizer que já é, ainda, quem sabe, mas é importante dizer que hoje já é um player, assim, claro, sempre foi um player relevante, mas nesse aspecto, né, da comunicação, dos chats, dos espaços, é muito bom. Evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Eu lembro que o próprio Google Meet era muito ruim, né? A gente usava o Zoom e aí depois o Google Meet evoluiu pra caramba e agora já está fazendo transcrição. Então, acho que a tecnologia eu saí do também. PLDV agora, exatamente. A gente vai. Porque o objetivo é esse, né? O que isso tem a ver com a conversa? O que isso tem a ver com a conversa, Silvia? A gente está falando do stack de ferramentas. Então, quanto mais eficiente for o stack de ferramentas de uma empresa para a gestão toda da informação e da comunicação remota, Sim. tanto melhor, né? Sim, mas voltando para os erros, que eu acho que é muito bacana a gente compartilhar, porque eu acho que tem muito a ver com a jornada de qualquer empresa, a gente percebeu que a nossa cultura estava muito síncrona, então para todos os assuntos tinha uma reunião, toda reunião, então a gente, todas as agendas estavam totalmente bloqueadas com reunião, aí ninguém tinha tempo para fazer as tarefas, para se preparar para a reunião e para fazer as tarefas que precisavam fazer depois da reunião. Então a gente começou a estudar mais sobre uma cultura assíncrona, começamos a aprender mais sobre comunicação assíncrona, sobre documentação, como é que a gente organiza as informações para que as pessoas possam acessar a qualquer momento. Começamos a repensar os rituais, né? No primeiro momento a gente saiu do offline para o online e a gente reproduziu os rituais, a gente começou a repensar esses rituais numa lógica mais online. E também a gente percebeu a necessidade de educar as pessoas, né? Tanto no sentido de reservar momentos para atividades de foco, não fazer reuniões de hora em hora seguidas, mas criar pausas para você poder levantar, respirar. Tá tudo bem você não estar produzindo o tempo todo, porque você precisa desse momento de reconexão. Eu me lembro muito durante a pandemia, a gente falando sobre a importância das pessoas conseguirem, na medida do possível, né, respeitando os limites, mas ir para lugares ao ar livre, para poder tomar sol, para poder se energizar um pouquinho, ter contato com a natureza. E agora, com o fim da pandemia, né, a gente passou a trabalhar o presencial com muita intencionalidade, né? Então, encontros muito planejados, programados, com atividades. Eu brinco sempre, aquilo que não dá para fazer no remoto, ou é ruim de fazer no remoto, né? Happy hour online é a coisa mais chata que já inventaram, né? Então, nada como presencial para conectar. Então, tudo isso, acho que foi uma jornada de muito aprendizado, de erros e acertos. A gente foi estudar muito, né? Por isso que eu comentei que, a partir do momento que a gente se conectou, passou a ser uma referência para a gente poder aprender sobre as boas práticas. E principalmente, como você fala, né?
escolher o modelo e implementar ele da melhor forma, entendendo que a gente trabalhou durante muito tempo, muitas décadas, a gente aprendeu a trabalhar no modelo e a gente precisa reaprender a trabalhar no novo modelo. E isso exige paciência, intencionalidade, educação, preparar as pessoas. A gente a Share sempre foi uma empresa muito formadora, então também chegou um momento da gente pensar um pouco de como é que a gente lidava com pessoas mais júniores dentro desse contexto, quando que elas precisavam de uma atenção maior do que pessoas mais experientes, né, para poder aprender a partir dos exemplos das outras pessoas e como que a gente reproduzia aquele aprendizado por observação que às vezes o escritório proporciona no modelo mais remoto. Então, foram muitos aprendizados. A Prosper já nasceu um pouco com isso na essência, e tem muita gente que diz, né, que defende que startups deveriam ser mais presencial por conta da própria dinamismo, mais intensidade e tudo, mas para a gente tem funcionado muito bem. A gente também tem encontros de tempos em tempos intencionais, né, para a gente poder se encontrar, e tem sido uma oportunidade de muito aprendizado. Então, para a gente, assim, a gente tem aspectos muito positivos, e na Share tem acontecido, a Prosper ainda mais nova, né, menor, mas na Share tem acontecido um movimento muito interessante que algumas, e não são poucas, pessoas que às vezes saem por decisões de carreira, recebem propostas, e a gente sempre torce pelo sucesso delas, né, mas algumas pessoas optando por voltar. Então a gente vê isso como um sinal positivo, né, no sentido da cultura que a gente vem estabelecendo, e o trabalho mais flexível, mais distribuído é um exemplo disso. A sua empresa é remota, mas o trabalho não flui como deveria? Ou você adotou um modelo híbrido, mas cada área funciona de um jeito, não existe alinhamento entre as lideranças, causando insatisfação na equipe, e no fim das contas, ninguém segue as regras? Aqui na Remota, te apoiamos a implementar o trabalho flexível com intenção e consistência. A partir do nosso assessment organizacional, o Remota Scorecard, fazemos um diagnóstico completo do seu modelo de trabalho, apoiado em dados, e entregamos para você um relatório completo com informações, boas práticas, pontos de melhoria e como você pode ter um trabalho flexível sustentável. E se a sua empresa já tiver práticas estruturadas nos modelos flexíveis, a gente reconhece isso com o selo Remote First da Remota. Aponte a câmera para o QR Code ou clique no link aqui na descrição do episódio e agende uma reunião. Que bacana, muito bacana. E diante de tanto aprendizado, de erros e acertos, hoje, qual você considera o fator-chave de sucesso para uma organização, claro, nos moldes das suas organizações? Vamos pensar aqui em cenários parecidos. Quais você considera os fatores-chave de sucesso para que uma operação remota ou um híbrido mais remoto prospere? Acho que eu mencionei essa palavra algumas vezes, mas acho que intencionalidade é muito importante. Você reconhecer quais são os prós e os contras do modelo que você escolheu e como é que você potencializa os aspectos positivos e você procura minimizar os aspectos negativos. Acho que tem muito a ver com o que você fala bastante sobre que eu vejo muitas empresas fazendo isso, indo por uma experimentação precária, uma tentativa quase que para provar que não vai dar certo, e aí volta para uma coisa de segurança, né? Eu gosto muito de uma frase, o César Gon, ele cita o autor, mas eu cito o César porque eu ouvi dele, eu não memorizei o autor. Ele fala, para todo problema complexo, tem sempre uma solução simples que normalmente está errada. E para mim, a volta para o presencial, em muitos casos, eu não vou generalizar, de novo, eu acho que tem empresas que faz sentido buscar o presencial e está tudo bem, mas, em muitos casos, eu vejo essa frase definindo bem esse processo. O nosso resultado está ruim. A gente teve um desafio de cultura. A gente está com um problema de engajamento. Volta para o presencial. É a solução simples para um problema complexo e que muitas vezes está errado, porque a causa raiz desse problema está em outras coisas, né? Pode ser que esteja na implementação ruim desse modelo de trabalho, mas muitas vezes está relacionado a outras coisas, ao desenvolvimento da liderança, né? A gente sabe o quanto que é uma crítica superficial a ideia e na minha visão, não consistente, é um falso paradigma essa ideia de que não dá para desenvolver cultura
organizacional, numa cultura, num trabalho distribuído. Então, eu acho que tem muito disso. Agora, tem um elemento, além da intencionalidade, que é essa questão da comunicação assíncrona e da documentação. São coisas que muitas vezes a gente não está acostumado a fazer. Eu digo por mim mesmo, eu vim de uma cultura muito síncrona, muito reunião para tudo, vamos resolver no online. Mas a gente sabe o desperdício o quanto que isso consome de tempo e, de novo, o quanto que você exige das pessoas estarem o tempo todo alinhadas, e principalmente quando você tem diferença de fuso, né? O trabalho, a comunicação assíncrona e a documentação é muito importante. Então, boas práticas de documentação, e de novo, usando essas ferramentas, né, elas contribuem muito para que o trabalho flua e as pessoas possam encontrar a melhor forma delas serem produtivas, né? Então, a gente está sempre buscando uma produtividade, mas uma produtividade sustentável, não aquela lógica do workaholic, de você trabalhar 15 horas por dia, porque a gente sabe que isso não é sustentável, mas encontrar esse equilíbrio para que as pessoas possam produzir, né? E também hoje a gente tem, como você colocou bem, né, uma disponibilidade de ferramentas tecnológicas que apoiam esse processo. Lembrando 2019, um ano antes da pandemia, quando eu ainda estava na minha última experiência de trabalho no mundo corporativo, e eu tinha uma pessoa da minha equipe no Chile, o meu diretor estava no Chile também, e nós tínhamos muita dificuldade, a equipe do Brasil, de conectar com as pessoas do Chile. Não existia nenhuma prática ou histórico de documentação. Então, se a gente esquecesse de incluir as pessoas na reunião, as pessoas depois seria muito difícil transmitir aquelas informações. E você mencionou a questão dos fusos horários, mas a gente também tem muitos profissionais que têm atividades externas, que visitam clientes, que não estão na frente do computador, né? E que também sofrem muito por não ter essa disponibilidade para um trabalho síncrono. Então, somando isso tudo, né? Que hoje o mundo mudou, a tecnologia mudou, realmente o trabalho assíncrono, a intencionalidade são elementos-chave de sucesso para a gente conseguir ter um trabalho flexível bem robusto. E eu acho que hoje aqui, nós dois juntos, a gente acaba falando muito sobre o futuro do trabalho também, porque você está direto nos bastidores do mundo da gestão estratégica de RH, você viaja muito para eventos, todo ano você vai para o South by Southwest, Hacktown e tantos outros. O que você ainda ouve das lideranças estratégicas de RH, dos CHROs? Quais medos você ouve? Quais considerações? Como é que essas pessoas, esses profissionais hoje que têm um papel tão relevante, estão lidando ou percebem esse tema? Legal. Eu acho que eu tenho comentado muito eventos da Humanship, que é essa comunidade, né, que depois a gente pode comentar um pouquinho mais, de lideranças de RH, que a gente fundou no começo desse ano, de que acho que a grande diferença que eu enxergo entre a comunidade RH brasileira e lá fora, não existe uma diferença de pauta. Era muito comum no passado, né? Eu vou lá nos Estados Unidos ver o futuro do RH, porque a gente vai estudar, vai ouvir sobre temas que vão chegar aqui no mercado daqui a alguns anos. Hoje não existe isso, as pautas estão muito niveladas, porque eu acho que os desafios, pandemia igualou muito as organizações em termos de desafios, e o acesso ao conhecimento também está muito mais disponível. Então eu vejo as pautas muito semelhantes, mas ao mesmo tempo pautas com um mundo em grande transformação, então muito mais perguntas do que respostas sobre as mudanças do mundo do trabalho, né? E aí o que eu vejo de grande diferença, né, e a provocação que eu tenho trazido pela Humanship para a comunidade de lideranças de RH é que lá fora, aqui a gente enxerga essas tendências mais como ameaças no sentido de eu vou me proteger ou vou aproveitar de alguma forma essas tendências. E lá fora, não. Existe uma provocação constante. A Amy Webb, no South by, todo ano traz uma fala como essa e outros eventos. O próprio CEO do Indeed traz isso todo ano no evento deles sobre o futuro do trabalho. Uma provocação sobre qual é o futuro do trabalho que a gente quer construir. Porque esse futuro a gente constrói hoje, a partir das nossas decisões, das nossas escolhas. Então, eu acho que isso traz um elemento muito forte de responsabilidade para as lideranças empresariais, especialmente para a área de RH, para exercer esse protagonismo e dialogar com as áreas de negócio para a construção desse futuro do trabalho, dado o momento de transformação que a gente está vivendo.
E nesses eventos, é óbvio que lá fora também houve um movimento de um retrocesso nessa agenda, empresas no caminho mais presencial, mas os grandes pensadores do futuro do trabalho apontam para um futuro de um trabalho flexível, distribuído. Né, o Richard Tabakoala, que foi um dos grandes keynote speakers do South by desse ano, ele lançou o livro dele falando sobre o futuro do trabalho, onde ele pauta claramente uma convicção de times ágeis, remotos, um trabalho fracionado, que ele chama, que é uma lógica onde a gente vai colaborar com mais de uma empresa ao mesmo tempo, e os profissionais vão ser mais com uma característica empreendedora, se conectando por projetos, do que no modelo tradicional. E aí não tem sentido nenhum o modelo de trabalho presencial absoluto. Ele fez até uma brincadeira que durante a sessão dele, está disponível no YouTube, quem tiver curiosidade, inclusive legendada, dublado, porque o Itaú patrocinou o South by, então tá disponível também em português, mas o Richard Tabakoala, na apresentação dele, fez uma brincadeira falando os fundadores do Google, as lideranças do Google, não aprenderam a usar o Google, ou desaprenderam a usar o Google, porque se eles fizessem um Google, eles iam ver que todos os estudos consistentes falando sobre trabalho distribuído mostram que esse é o caminho, esse é o futuro de mais qualidade de vida, de mais produtividade e tudo mais. E todos esses paradigmas sobre não tem criatividade, ou não tem dá para desenvolver cultura, não se sustentam. Então, ainda que existam espaços para você fazer escolhas de acordo com a empresa e tudo mais, mas essa simplificação da agenda, claramente a gente sabe, numa preocupação muito mais de comando e controle, numa lógica muito mais de querer controlar as pessoas, isso não é o caminho sustentável. Então, ele aponta, né, acredita que, como você falou, daqui a alguns anos, até pelo próprio aquecimento da economia, esses talentos vão ter esse poder de escolha. Mas eu sempre lembro, eu sei que você tem essa visão também, né, sobre as pessoas menos privilegiadas, né? Porque o especialista em IA, eu tenho certeza que o especialista em IA teve uma história de um brasileiro que ganhou um hiring bônus de 80 milhões de dólares. O hiring bônus, não é que ele ganhou, não é a remuneração anual dele, não é o que ele vai ganhar nos próximos 5 anos. Pior do que jogador de futebol. Ele ganhou 80 milhões de dólares. Com todo respeito aos fãs de futebol, mas assim, é como um salário de futebol, né? Algo impensável. Eu tenho certeza que esse cara vai escolher onde ele vai trabalhar. Onde ele vai trabalhar, o formato que ele vai trabalhar, se ele quer ir para o escritório ou não, ninguém vai ficar controlando ele. Então, assim, esse público, né, a mão de obra mais qualificada, ela vai ter o poder de barganha. Ela, mesmo no momento de economia em crise como a gente tem, essas pessoas têm poder de barganha. O grande ponto é a população que sofre mais, né? Então, aquela provocação, né, do executivo, diretor que mora no bairro onde a empresa tem o escritório em São Paulo, e ele fala, não consigo entender porque vocês não querem vir para o escritório, né? E ele leva 5 minutos de carro, se não é o motorista que está levando ele para ir para o escritório. Então, tudo bem, para ele é ótimo, mas para o funcionário dele, que leva 3 horas por dia de ônibus, de uma situação super precária, não faz nenhum sentido. Então, o que eu tenho visto lá fora, né, em termos desse sentido, é uma projeção muito de um futuro onde a gente vai ver esses movimentos e cada vez mais a gente vai ver organizações que estão implementando o modelo de forma correta, colhendo os frutos e ganhando competitividade a partir disso, né? Para os profissionais de RH e líderes que nos escutam, nos assistem, que têm uma preocupação genuína com as pessoas, esse dado é muito importante. No Brasil, somente 24%, mais ou menos, das ocupações pode ser realizadas de forma remota, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Então, sim, a maior parte da nossa população é vulnerável e não terá acesso a esse tipo de trabalho. Porém, mesmo com o recuo de muitas empresas para o presencial, o que a gente mais vê são caixas agora autônomos em supermercados, onde não há mais pessoas, sistemas de pedido em restaurantes que você tem no máximo uma pessoa para levar na mesa. O processo de exclusão dos profissionais está acontecendo, independentemente do modelo de trabalho. Então, eu acho que a responsabilização por essas pessoas vai muito além do que a gente
pensar onde as pessoas vão trabalhar, e passa muito mais pelo que vocês estão fazendo, por exemplo, na Prosper, que é desenvolver os profissionais, desenvolver jovens, trazer esse letramento digital e para o conhecimento, para que essas pessoas possam trabalhar a partir do seu conhecimento. Silvia, é muito legal você trazer isso, porque os temas estão todos interligados, né? Quando a gente fala de futuro do trabalho, não tem um tema que não depende do outro, né? E esse tema da exclusão digital é um tema que tem me preocupado muito. Uma outra sessão, né, eu mencionei o Richard Tabakoala, uma outra sessão que me impactou muito no South by desse ano foi da Margaret Spence, né, que construiu a carreira dela nos Estados Unidos na área de recursos humanos, e ela trouxe dados alarmantes sobre o quanto que as mulheres ocupam postos de trabalho que estão mais expostos aí ao risco de serem substituídas pela IA, e ao mesmo tempo têm recebido menos oportunidades aí de letramento e upskilling também. Então, é um cenário que vai levar a gente, se nada for feito, né, a um retrocesso na agenda de igualdade de gênero nas organizações e um impacto social enorme. E aí, motivados por essa provocação, né, da Margaret lá no South By, a gente lançou agora, recentemente, um programa que vai capacitar 10 mil mulheres em inteligência artificial, sendo que metade das vagas vão ser destinadas para as mulheres colaboradoras, as empresas patrocinadoras, e metade para vagas para mulheres da comunidade, que têm menos acesso a esse tipo de qualificação. Então, a gente acredita muito que a gente precisa agir, né? É um programa 100% digital, né, com o que há de melhor em termos de conteúdo e tecnologia, e a gente acredita muito que isso pode mexer o ponteiro, né, e ajudar com que a gente consiga promover uma transição para esse mundo baseado em IA com mais equidade, né? Porque se nós que ocupamos, de novo, essas posições mais privilegiadas vamos ser impactados, a gente não pode nem imaginar, como você disse, né, o impacto disso em outras dimensões. Então, acho que tem uma agenda importante e a provocação, repito, né, é muito sobre quais são as escolhas que a gente está fazendo hoje que vão ajudar a gente a construir o futuro desejável, né, aquele futuro que a gente acredita que é o melhor. Em termos de equidade, só complementando, houve um êxodo de mulheres executivas, né, que saíram do mundo corporativo desde a pandemia. Isso acontece desde sempre, né? Esse fenômeno tem até um nome, opt-out, que depois as mulheres têm filho, acabam sendo ao mesmo tempo um pouco expulsas do mercado de trabalho formal, corporativo, e são também puxadas pela flexibilidade que a vida autônoma e empreendedora pode proporcionar. Mas tem muito essa questão de... As mulheres saíram muito no mercado de trabalho, então acho que o papel de vocês é fundamental, não só para ampliar a empregabilidade, mas também para preparar melhores empreendedoras para esse novo mundo que a gente vai enfrentar, que vai enfrentar não, que a gente vai viver, e que já começou, né? Que está inundado por IA, e que já é flexível, né? De uma forma ou de outra já é flexível. Com certeza. Mas nas rodas de discussão e na minha interação com empresas, tanto como pesquisadora quanto empreendedora, CEO da Remota, a impressão que eu tenho é que as empresas, as lideranças hoje, esqueceram que esse tema remoto e híbrido tem relevância, como se fosse um problema resolvido, como se, não, já viramos esse capítulo. E quando eu e você, a gente conversou da última vez, você mencionou algo que eu achei muito curioso, interessante, que foi a fadiga da pauta de diversidade. Você vê que é isso que pode estar acontecendo? Por isso que eu vejo tanta negação em relação à urgência do tema de trabalho flexível. O mundo corporativo ele é cheio de modismos, cheio de buzzwords e, né, aquelas novidades que mobilizam muita atenção e muitas vezes com abordagem superficial, muita gente querendo, diferentemente de você, né, que pegou isso como um projeto de vida, vamos chamar assim, né, e está fazendo um trabalho profundo, consistente. Alguém pode discordar de você, da sua visão e tudo mais, mas ninguém pode dizer que você não faz um trabalho que você estuda, que você tá embasada, né, em fatos e dados e tudo. Então, assim, diferentemente, infelizmente, né, do seu caso, tem muita gente que vai para a espuma, que faz uma abordagem superficial. E isso, muitas vezes, tem um efeito contrário, né? Porque a audiência, o público, a comunidade, de alguma forma, ela cansa. A Gartner fala sobre esse ciclo, né? O hypercycle, né? Então, você tem um pico de euforia, de expectativas infladas, e depois
como nem tudo muda de uma hora para outra, você tem um vale da decepção, né, no modelo da Gartner, que fala muito sobre esse processo. Eu acho que na agenda de diversidade isso aconteceu muito forte. Acho que, felizmente, muitas organizações despertaram para o tema, se comprometeram de forma convicta e se prepararam para a jornada e tiveram bons resultados, mas muita gente também foi no oba-oba, porque se pegar carona. E aí agora a gente vive uma agenda de um risco de retrocesso, nos Estados Unidos claramente, né, um retrocesso nessa agenda, e aqui no Brasil, felizmente, algumas empresas têm reafirmado o compromisso com isso. Posso mencionar aqui Magalu, Vivo e outras empresas relevantes que têm mantido o seu compromisso com a agenda de diversidade, mas um pouco disso, do tipo, não aguento mais falar disso, de novo a gente vai falar disso. Na BRH, a gente tem a BRH tem um fórum, né, consagrado, Life, e muitas vezes as pessoas falam, mas de novo, olha, a gente está longe, tem quase 100 e tantos anos para a gente conseguir a projeção da igualdade de gênero nas organizações, tem que continuar se falando. Então, e a própria agenda de diversidade... Não é um hype. Não é hype, né? É uma mudança estrutural, tudo. Então, esse é o paralelo da diversidade, eu acho que é isso. E eu acho que no tema do trabalho remoto também, eu acho que todo mundo, naquela experiência sem precedentes, né, coletiva, global, que a gente estava vivendo durante a pandemia, todo mundo criou, não, isso é o novo normal, a gente nunca mais, não vai mais ter trânsito em São Paulo, porque todo mundo vai trabalhar remoto para sempre. E acho que todo mundo, de alguma forma, construiu suas expectativas e suas convicções. De repente, tem a retomada do trabalho, né, o fim da pandemia e a volta do trabalho, né, numa normalização, vamos dizer, pós-pandemia, e aí, de novo, vem as decisões simplistas, né, que é você falar, não, agora vamos voltar tudo, esquece tudo aquilo lá e tal, talvez porque algumas expectativas foram criadas que não foram correspondidas. Eu acabei de falar o trânsito de São Paulo, continuou um caos, está pior. Mas assim, eu acho que muita gente foi por esse caminho, sabe? Então, eu concordo contigo de que algumas pessoas, em alguns ambientes que eu já discuti, pautas de eventos e tudo mais, algumas pessoas numa visão do tipo, não, mas isso daí está resolvido, cada empresa encontrou o seu modelo. E eu acho que, de novo, respeitando as escolhas de cada empresa, principalmente quando elas são bem embasadas e bem estudadas, e que podem ter uma dinâmica mais presencial do que remota, mas garantindo um mínimo de flexibilidade, eu acho que as empresas estão longe de estarem com essas práticas completamente maduras, né? E a prova disso, como a gente estava comentando um pouquinho antes nos bastidores, é o quanto que a gente está aprendendo sobre esse tema até hoje, né? A gente brincava, a Débora, né, da Quinta Andar, falando, eu queria ter te conhecido antes, na pandemia, e você fala, eu queria conhecer tudo que eu sei agora lá, né? Naquela época. Então são poucos anos, né, num avanço de conhecimento tremendo. Então, acho que a certificação está aí para isso, né, para de fato reconhecer e validar as empresas que têm boas práticas avançadas, até para serem bons exemplos. Mas eu acho que dizer que esse tema está superado, eu acho que é um equívoco. A gente tem que reconhecer que tem muito para a gente aprender, experimentar e melhorar. Afinal, a gente continua trabalhando muito, a gente continua com um problema de saúde mental enorme. Deixa eu só fazer um comentário rápido para não perder. O Remote Scorecard tem 8 dimensões. Veja, 8 dimensões que a gente considera chave para o sucesso do modelo flexível. Uma delas é apoio à saúde mental e física, claro, sempre olhando para o modelo remoto. E essa é a dimensão que tem a nota mais baixa, em todas as empresas que aplicam a pesquisa, em todas as empresas. Então, acho que tem duas coisas aqui, uma é alarmante e a outra eu acho que é um wake-up call, né? Uma chamada de consciência. Quando você tem que cuidar de 8 frentes no seu negócio, e só fazendo uma ressalva, quando a gente fala que você tem que cuidar de 8 frentes no seu negócio para o trabalho remoto híbrido dar certo, são as mesmas 8 dimensões que fazem com que o seu negócio dê certo no presencial. Claro. Eu costumo brincar, mas não é brincadeira, que você quer ter uma operação redonda, eficiente, fica um ano no remoto de forma intencional, depois você enfrenta qualquer desafio, porque você vai aprender a trabalhar com gestão. Tem 8 dimensões que são relevantes para as empresas atuarem bem em qualquer modelo, né? Mas especialmente no híbrido ou no remoto. E saúde mental com a nota super baixa. E as empresas
e as pessoas considerando esse um assunto passado. Não, tem uma agenda importante para a gente fazer, e eu concordo muito com o que você falou. O trabalho, e por isso que é uma escolha complexa, é um modelo que exige esforço e intenção, né? No capítulo do primeiro episódio dessa temporada, eu gostei muito do episódio, porque eles falam muito disso, né? Não é uma jornada que se constrói de forma improvisada, leva muito trabalho, tem muito retrocesso, às vezes você está avançando e dá um passo para trás. Por quê? Porque não é só. Né? Eles assumiram riscos também. Exato, exatamente. Eu gostei muito daquele episódio, né? Falando sobre o quanto que eles acreditaram. E continuam buscando, né, aperfeiçoar. Porque não é só um modelo, não é um adendo. É a forma como você escolhe trabalhar, e para você trabalhar bem remoto, você tem que trabalhar bem como um todo, como você falou. E isso te desafia a buscar essa excelência organizacional, que é um desafio de toda empresa, né? Então, mas eu acho que é aí que está o bacana, porque é onde a gente quer estar. A gente quer estar entre os melhores, a gente quer trabalhar da melhor forma, né? Inclusive para as pessoas poderem descansar mais, poderem ter um ambiente mais saudável e assim por diante. E, Drew, como é que você associa essa questão de trabalho flexível à atratividade de talentos? Tanto você como empresário, como líder da Humanship e também na Prosper, como é que você enxerga essa relação? Lá fora já existem portais de vagas, tanto para empresas que no modelo de 4 dias por semana, quanto portais de vagas só para vagas remotas. E empresas e em outros portais, isso também é um sinalizador importante do ponto de vista de benefício, né? E eu não tenho dúvida que cada vez mais as pessoas elas já valorizam e vão valorizar cada vez mais. Eu acho que tem um ajuste, como a gente estava falando um pouco do aquecimento do mercado de trabalho. Então a pessoa precisa trabalhar, ela precisa de renda, então muitas vezes ela vai aceitar e ir para o sacrifício. Mas na medida em que ela encontrar um trabalho onde a remuneração dela é equivalente, e eu me arrisco a dizer, às vezes até menor, porque tem gastos, né, nesse deslocamento todo, eu acho que as pessoas vão estar abertas a escolherem organizações que tenham esse modelo de trabalho. De novo, citando o primeiro episódio, acho que chama Live a agência, né? Live, inclusive, só uma observação, eles estão se preparando agora para fazer um off-site super bacana, trazer todo mundo. É um case incrível de trabalho. Que legal. Não. Selo Remote First no Brasil, né? Muito legal. A gente precisa desses bons exemplos, né? Eu me inspirei muito ouvindo eles falarem. E é o que ela falou lá, a caixa dela do LinkedIn não para de chegar candidatura, as pessoas vão querer cada vez mais trabalhar, não só num lugar que trabalha de forma flexível, mas que trabalha bem de forma flexível. Porque quando isso também a empresa não sabe lidar com isso, também é ruim. E é ruim para o modelo, né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela acaba tendo uma experiência ruim, e aí vai falar, não, trabalhar no remoto é ruim, porque eu tenho que ficar com a janela aberta enquanto eu estou o dia inteiro para o meu chefe poder falar comigo a qualquer momento. Umas coisas assim que se acha que não existe, mas a gente encontra por aí, né? Então, obviamente que isso são as práticas que são anti-exemplos, né? Desculpa te interromper, mas é como a rotatividade, eu falo isso para muitas empresas. Você dá um modelo remoto, você permite que as pessoas sejam remotas para evitar a rotatividade, mas aí você esquece que essas pessoas existem. E essas pessoas se sentem totalmente isoladas, não pertencentes. Aí saem da empresa daqui a um ano. Aí você pensa, poxa, mas eu dei o trabalho remoto para evitar a rotatividade? Sim, mas você não fez a lição de casa. Precisa trabalhar essas outras frentes também. Eu gosto muito quando você fala que o híbrido é o modelo mais difícil, né? Porque é isso, você precisa não só híbrido no sentido de pessoas trabalharem alguns dias no escritório e fora, mas também quando você tem pessoas presencial, pessoas híbridas, vamos dizer assim, e pessoas remotas, porque só tem uma cultura que pode dar certo, é a cultura remota, porque mesmo as pessoas do escritório podem acessar a documentação, possam ter uma comunicação boa. É óbvio que você vai ter uma comparação entre modelos e outros, mas é o único modelo. Mas é um modelo mais desafiador, né? E em relação às competências, principalmente na Prosper, vocês fazem um trabalho muito forte para desenvolver jovens, profissionais, nas competências fundamentais para o futuro do trabalho. E isso envolve não só tecnologia e inteligência artificial,
mas também, como já dissemos hoje aqui, o trabalho flexível. Então, quais são essas competências que vocês acreditam que são extremamente relevantes e que sinergias você vê nesse aspecto entre a IA e o trabalho flexível, em termos de competências? Legal. A gente está vivendo uma das transformações que está em curso dentro da transformação macro do mundo do trabalho, né? É a transformação das habilidades, né? O Fórum Econômico Mundial tem apontado isso de forma recorrente. No começo ele projetava muitas habilidades comportamentais, e eu concordo, porque é o que nos faz essencialmente humanos, mas nos últimos anos ele tem adicionado também habilidades técnicas e principalmente essas habilidades digitais para a gente poder sobreviver e ser produtivo dentro desse contexto. Como a gente falou agora há pouco, as ferramentas elas estão aí para serem usadas e elas têm um impacto enorme na nossa produtividade, na nossa capacidade de gerar valor por meio do nosso trabalho, e a AI é um grande exemplo disso. Acho que aí tem uma questão, um double click, né, que é a mudança da forma como a gente se relaciona com a tecnologia. Então ela deixa de ser uma subordinada, alguém que a gente delega uma tarefa ou usa de uma forma, e a da generativa, né, da forma como ela está se colocando, ela estabelece uma nova relação com os seres humanos, onde não só algumas atividades podem ser completamente executadas por IA, mas cada vez mais a gente vai interagir com elas, e essa é uma relação nova para a gente. Então, de novo, tem novas habilidades que vão precisar ser trabalhadas a partir disso. Acho que a grande realidade que a gente precisa enxergar logo é que o sistema educacional está longe de formar pessoas com essas habilidades. O setor público também não endereça esse tema do ponto de vista econômico-social. Então, mais uma vez, vai caber às empresas a responsabilidade de promover essa agenda de upskilling e reskilling para esse futuro do trabalho. Por um lado, é um fardo no sentido de mais uma coisa que eu preciso colocar no meu orçamento para eu poder conseguir operar, sim. Por outro lado, tem uma visão forte de competitividade, né? Quem fizer isso primeiro sai na frente da concorrência, é mais produtivo, é mais inovador e vai sobreviver. Quem não fizer isso pode lamentar e reclamar, mas vai correr um sério risco de perder mercado e eventualmente até deixar de existir. Então, o Ian B. Craft, no South by desse ano, falou muito sobre esse conceito de skill flux, que são habilidades que ganham uma importância muito grande e perdem importância também muito rápido. Um exemplo é a engenharia de prompt, né? Ninguém precisava saber o que era engenharia de prompt, de repente vem o ChatGPT, todo mundo precisa dominar essa habilidade para poder extrair o máximo valor dessa ferramenta, mas aí as IAs generativas já estão avançando para um nível que a gente não vai mais precisar dominar a engenharia de prompt para poder extrair o valor delas, porque até a própria tecnologia está evoluindo a partir disso. Então, de uma hora para outra, ninguém precisava saber, todo mundo precisa saber, de repente ninguém mais precisa saber. A grande mudança é que o quanto que a gente vai precisar desaprender e aprender cada vez mais rápido. Então, a adaptabilidade e o learning agility são as habilidades-chave para qualquer carreira, qualquer função. Eu como me adapto a novos contextos, como eu desaprendo e aprendo rápido, não para eu ser um especialista, como era antigamente, né? Eu sou o melhor do mundo naquele tema, mas para eu saber o mínimo possível para poder jogar o jogo, e como é que eu hackeio esses conhecimentos, essas novas habilidades, né? Então, o sistema educacional tradicional está muito atrasado, por isso que as empresas vão ter que pensar, e as edtechs e novas startups vão surgir para ajudar nesse processo. Isso aí. E se você tivesse que dar uma recomendação hoje, primeiro, para lideranças de recursos humanos que enfrentam desafios com o modelo híbrido, qual seria? Eu acho que não dá para fugir muito de fazer essa lição de casa, de entender qual que é o melhor modelo para a sua realidade. E quando as empresas são grandes, eu sempre faço a ressalva de, na medida do possível, encontrar o modelo ideal para cada área, para cada time, né? Sempre vai ter comparações e tudo mais, aumenta a complexidade, você tem que ter várias regras do jogo, mas acho que a grande palavra, e isso eu vejo em todos os eventos sobre RH e futuro do trabalho lá fora, é flexibilidade. Não tem uma pessoa que não defenda o tema da flexibilidade para tudo, e também no mundo do trabalho. Então, eu acho que, primeiro, é escolher bem o modelo,
E se você é uma grande organização, muito provavelmente para você vai ter não vai ter um modelo que vai funcionar para todo mundo, então você vai ter que ter essa flexibilidade e implementar isso da melhor forma possível, né? Estabelecendo bem as regras do jogo, entendendo quais são os prós e os contras de cada modelo, como é que a gente potencializa os aspectos positivos, neutraliza os aspectos negativos e quais são as práticas, os rituais, os processos que vão ajudar a organização a ter sucesso. Então, acho que o primeiro passo é reconhecer que isso não é uma agenda trivial, reconhecer que isso é uma agenda estratégica e que isso mexe ponteiro, né? Tanto do ponto de vista de capital humano, a gente estava falando sobre atratividade, mas também de engajamento e retenção, mas também do ponto de vista de desenvolvimento humano, de engajamento, Então, a empresa que não está olhando isso como prioridade, eu acho que ela vai ficar para trás, né? As empresas deveriam ter isso no topo das prioridades nos temas organizacionais, com certeza. E para as empresas que estão começando, para as startups que estão começando do zero e pensam em já começar no modelo remoto? Então, eu acho que tem muita literatura disponível, acho que vale para outro exemplo também, né? Então, procurar estudar e aprender sobre isso. No caso de startups, entender quais são as características inerentes a um negócio em fase de validação, um negócio que está embrionário, e como que você aproveita, qual é o melhor modelo e como você aproveita os aspectos positivos e os negativos, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente escolheu ter encontros presenciais com uma determinada frequência, né? Isso faz com que ou você assuma uma despesa de deslocamento de pessoas mais distantes, ou você vai assumir que você vai contratar pessoas mais próximas, não tudo da mesma região, um pouquinho, né? Como às vezes é um encontro por mês, tudo bem a pessoa se deslocar um pouquinho mais, mas você pagar uma pessoa para vir muito longe todo mês, a não ser que esteja combinado e a pessoa top, pode ser um problema. Então são trade-offs, né? Ao mesmo tempo, uma startup, acho que você deu esse exemplo também em um dos episódios, mas acho que vale reforçar aqui. Uma startup que está começando tem pouco dinheiro para contratar pessoas. Você contratar um desenvolvedor em São Paulo é muito mais caro do que você contratar alguém no Nordeste ou no Norte do país. Então, provavelmente você vai contratar um desenvolvedor melhor, pelo mesmo preço, que seja remoto. Né? Super engajado também, né? Super engajado, você falou sobre isso, a oportunidade de poder colaborar com uma empresa e tal. Então, assim, reconhecer que escolhas pressupõem renúncias, reconhecer os trade-offs e fazer boas escolhas, e não só se limitar à escolha, mas reconhecer também a responsabilidade de fazer uma boa implantação, porque implantando bem que você vai validar aquela escolha. Muitas vezes, o que eu vejo é empresas repensando estratégia o tempo todo, como barata tonta, por falha de execução, né? Então, você também valorizar a execução e implementação da estratégia para aí sim você ter certeza se aquela escolha foi boa ou não. Eu gosto muito dessa expressão, trade-off, porque isso, em qualquer modelo haverá trade-offs, presencial, híbrido ou remoto. O importante é você mapear e conseguir lidar com isso, investir onde precisar investir e fazer as renúncias necessárias. Eu vou fazer uma pergunta bem de oráculo, assim, se você tivesse que fazer uma previsão, né, no mundo do trabalho flexível, o que vai acontecer com esse tema daqui a 10 anos? Qual a sua principal hipótese? Eu vou ficar com o Richard Tabakoala e outros autores aí sobre o futuro do trabalho que projetam que o tema vai ganhar muita importância, que o trabalho está mudando muito. Infelizmente, a gente tem exemplo, às vezes, no processo de transformação, você sempre tem exemplos ruins que dão argumento para as pessoas que são mais tradicionais, né? Então, um movimento que a gente viu muito, isso impacta o trabalho remoto, nessa lógica de trabalho fracionado, são pessoas que estão trabalhando em mais de uma empresa ao mesmo tempo em full-time jobs. Porque a premissa do trabalho fracionado é o combinado não sai caro. Eu vou trabalhar na remota e eu vou combinar com você uma jornada de 2 dias por semana, né, de segunda a terça, na quarta e quinta eu estou com uma outra empresa e na sexta eu estou com uma outra empresa. Cada um me paga um pouquinho. Em geral, eu ganho melhor até do que se fosse num lugar legal, mas eu gero valor proporcional a esses horários. Isso é o combinado não sai caro, é uma prática que é uma baita tendência, tem a ver com o modelo de Open Talent, de C-Level as a Service, e é uma tendência que está crescendo pra caramba, e eu acredito muito nisso. Disse no episódio da Olivia também, eu conto, porque isso faz parte da flexibilidade. Esse é o jogo da flexibilidade. A flexibilidade, ela também se aplica nisso, né? Total.
E acho que isso é o que o Richard está falando, que é a tendência, o modelo do trabalho fracionado e tudo mais. Mas sempre tem alguém que vai falar, mas fulano, um engenheiro de software, pegaram ele trabalhando em três lugares ao mesmo tempo, full-time job. E aí, geralmente, esse cara ele tem um burnout, porque, obviamente, ninguém dá conta de trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo, em fuso horário maluco, e fica enganando e tal. Essa pessoa, ela está prestando um serviço, né? E é uma questão ética, e não é o modelo. E muita gente critica o modelo do trabalho remoto. Eu vou dizer, na Share, eu tive um caso assim, de uma pessoa que a gente descobriu em pouco tempo que ela estava trabalhando em 2 lugares e tudo mais. Aí tem muito, mas se fosse no presencial você não ia pegar. Tudo bem, mas a questão não é o modelo do trabalho, é uma questão ética. É a pessoa que a gente combinou um modelo de trabalho full-time e a pessoa optou por isso, que é um desacordo em relação ao que tinha sido combinado. Então, aquela história, né? Os bons pagam pelos maus, né? Então, frequentemente isso acontece. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado. E então eu acho que no futuro o trabalho ele tende a ser, a gente vai ver um trabalho cada vez mais flexível e isso vai se aplicar também ao modelo de trabalho. Com certeza acho que vai ganhar importância. Talvez não vai ser para todas as organizações. A gente sempre tem que tomar cuidado com as generalizações. E existem empresas que têm realidades que justificam, mas eu acho que isso tende a ter uma relevância crescente aí. E quem é o Drouet no remoto? Na vida pessoal, como é que você vive a dinâmica do trabalho remoto? Legal. Pô, eu tenho uma agenda maluca, né? Então eu moro no interior de São Paulo, mas com frequência eu preciso ir para São Paulo, então pelo menos 2 vezes por semana. Antigamente eu dormia lá, hoje eu faço bate-volta por conta dos filhos pequenos. E eu, no trabalho remoto, na maior parte do tempo eu trabalho de casa, hoje eu estou falando aqui de casa. Eventualmente a Share tem um escritório em Campinas, eventualmente, como eu disse, a gente faz esses encontros intencionais. O time comercial hoje tem se encontrado lá 2 vezes por semana, porque eles entendem que é importante para a dinâmica do comercial. E com o time da Prosper também a gente se encontra uma vez por mês, né, num espaço destinado para isso. Então, e eu adoro o modelo. Eu acho que ele funciona bem. Já voltando para o início lá, nos erros, eu mesmo fui aquela pessoa que tive dificuldade de muitas vezes saber estabelecer o horário para terminar, porque numa jornada empreendedora, né, você sempre tem coisa para fazer e você está num nível de compromisso muito grande, mas aos poucos fui percebendo a importância da gente estabelecer limites, né, e saber aproveitar o lado bom, né, do remoto. Então, vou dar um exemplo, né, eu consigo fazer academia na hora do almoço, e levar meu filho na escola, almoçar, fazer academia, tudo numa hora de almoço, praticamente ali, 2, 3 vezes por semana. É uma energia muito boa para o período da tarde e tudo mais, e dificilmente conseguiria fazer isso se não fosse esse modelo. Então eu sou um grande defensor, não só porque para mim foi muito bom, mas também porque eu vejo os colaboradores valorizando muito. A gente tem N histórias bacanas de pessoas que levavam horas para o trabalho e que hoje têm uma qualidade de vida muito melhor. E por isso estou sempre levantando a bandeira. Legal. E a última pergunta fixa aqui do RemotaCast, aliás, infelizmente, porque esse é um dos episódios que eu queria que durasse 3 horas, com certeza. Qual mito sobre trabalho remoto, sobre trabalho flexível, você gostaria de enterrar de uma vez por todas? Olha, um que eu gosto, que eu gostaria de falar é o da cultura, mas acho que já foi comentado em alguns episódios, né? Eu acho que é um paradigma equivocado, que não dá para construir cultura. Mas um que eu pensando, né? Porque eu acho que eu vi alguns episódios do pessoal falando sobre cultura, eu queria falar sobre essa máxima de que isso é uma moda que passou. Né? A gente falou um pouco sobre isso, mas quando eu estava ouvindo os episódios, eu sabia que havia essa pergunta, eu falei, eu acho que isso talvez é o que eu gostaria de eliminar. O debate está aberto, a gente não é dono da verdade, né? Porque a gente acredita nisso, tem essas convicções, né? Mas, de novo, cada empresa tem um modelo, mas eu acho que da mesma forma como as empresas evoluem, essa decisão ela vai ser repensada de tempos em tempos, né? E as empresas vão encontrar o melhor modelo, que eu acho, na convicção que eu tenho, é que cada vez mais as empresas vão valorizar a qualidade de vida, né? O trabalho como uma parte importante da vida, mas não é a única.
E eu acho que cada vez mais vai o que eles chamam de talent economy, né? Tem a gig economy, que é a economia freelancer muito para funções operacionais, e tem a talent economy, que é essa lógica de um trabalho de relações mais de projeto para funções super qualificadas. Cada vez mais o poder de barganha a tendência é que ele caminhe para a mão desses profissionais. E as empresas vão ter que se adaptar, né, para poder atrair os melhores talentos e em construir os melhores resultados. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver bons exemplos de empresas que têm modelos flexíveis e que, a partir disso, constroem bons resultados, e aquela decisão mais simplista, né, aquela decisão, eu acho que vai ser questionada para encontrar um modelo. Talvez, assim como a gente falou um pouco da diversidade, que era um pouco do modismo, a gente vai ver mais empresas aderindo, não porque está todo mundo fazendo, mas por convicção, porque realmente acreditam que é o modelo, fazendo boas escolhas e se preparando para isso. E acho que aí todo mundo ganha com esse futuro. Legal, muito bom. Obrigada pelo conteúdo riquíssimo. A conversa foi incrível. Espero que todas as pessoas que nos ouvirem e nos assistirem tirem muitos aprendizados e muitos insights aqui dessa conversa. E recomendo que todas procurem a Droê nas redes sociais. A gente deixa o link aqui na descrição do episódio, porque é sempre uma troca muito, muito, muito construtiva com você, Droê. E te agradeço muito por ser um embaixador do remoto, um grande incentivador da remota, porque eu também acredito que seja futuro, mas a gente tem que fazer esse trabalho consistente de, como diz você mesmo, né, de educação do mercado. Então, você tem sido um parceiro muito importante nesse sentido. Muito obrigada. Imagina, é um prazer, adorei o bate-papo. Vou continuar sendo um ouvinte aqui, tenho certeza que tem episódios muito bacanas, estou curioso para ouvir o da Olivia. E muito do que eu tento fazer não é só porque eu acredito, mas porque o trabalho que você faz é um trabalho muito profissional, muito consistente. Então, todas as oportunidades que eu procurei abrir, todas as portas, é por mérito seu, do seu trabalho, e não por acaso você sempre aproveitou muito bem essas oportunidades, porque tinha consistência, né? Então, e isso naturalmente o mercado ele vai reconhecendo. Estou muito feliz com o avanço aí da certificação, e vamos juntos. Conta comigo sempre. Legal. Obrigada e até a próxima. Obrigada por ouvir o RemotaCast com oferecimento da Logitech. Acreditamos que o futuro do trabalho vai muito além das paredes e que modelos flexíveis, bem desenhados, transformam empresas, cidades e a vida das pessoas. Até o próximo episódio.